com Jesus? Amém. Quantos tem motivo para dizer que Ele é bom, justo, verdadeiro e fiel? Que até que Ele tem nos sustentado, nos guardado, nos livrado e mais do que tudo tem nos amado? Como hoje é o culto da família, eu quero tentar trazer para vocês aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Eu não sei como é que está a foto da sua família. Eu sei da minha. Talvez você vá olhar para dentro da tua caminhada cristã, e eu quero aqui nessa noite falar para você que todas as famílias, todas, têm as suas adversidades, têm os seus problemas, têm as suas intrigas, têm as suas brigas. Talvez você vai falar assim: presbítero irmão Silva, a minha família é impecável. Não é, Jesus. Toda família tem seu defeito. Todas. Muitas vezes você está orando, buscando de Deus, para que aquela pessoa da tua parentela, ou talvez dentro da tua própria casa, se converta. Mas muitas vezes a forma que nós oramos não faz com que essa pessoa se converta. E muitas vezes a gente quer usar da força, da violência. A Bíblia nos ensina que não é por força e violência. E muitas vezes a gente fica cutucando: você precisa ir para a igreja, você precisa buscar Deus, porque senão você vai para o inferno. E aí a pessoa fica com raiva e ela não vem. E eu quero mostrar dentro de um texto para vocês o segredo de você conseguir ganhar essa pessoa. Quando você enfrenta uma adversidade dentro da tua casa, como é que você resolve? Pela emoção ou pela razão? Eu vou colocar o tema dessa mensagem: pela razão ou pela emoção. Tem pessoa que quando aparece uma dificuldade, um problema, ela se estoura, ela não para pensar, ela age no calor do acontecimento, ela vai pela emoção, e muitas vezes ela se quebra porque ela não procura ouvir Deus, e a razão é ouvir Deus. Talvez você vai dizer: presbítero irmão Silva, a minha família está 10, mas se nós olharmos para dentro da palavra de Deus, eu posso aqui citar vários exemplos para você, de pessoas que eram tementes a Deus, serviam a Deus, caminhavam com Deus, tinham um relacionamento com Deus, mas as suas famílias tiveram problemas. Se nós olharmos para o próprio Samuel aqui, que escreve o texto que daqui a pouco nós vamos ler, a Bíblia diz que um dia ele reuniu os anciões da cidade e deu um testemunho lindo. Ele diz: olha, eu como político foi perfeito, eu como religioso então não tenho o que dizer. Eu não roubei, eu não defraudei ninguém, eu não fui corrupto. Mas quando nós olhamos para os seus filhos, nós vamos ver que eles foram corruptos, aceitaram o suborno. Se nós olharmos para a família do sacerdote Eli, nós vamos ver os seus 2 filhos, que também não eram sacerdotes, que se prostituíram na tenda com mulheres, homens que foram levantados por Deus para cuidar da casa do Senhor, para fazer o preparativo do sacrifício, eram corruptos. Se nós olharmos para a família de Adão, nós vamos ver que Adão e Eva tiveram seus problemas com seus filhos. Que papai e mãe vê um irmão matar o outro? Você acha que na família de Abraão não teve problemas? Imagina Abraão ter que pegar um pouquinho de pão e água e mandar o seu filho embora de casa, mesmo Deus tendo falado: pode deixar ir. Sara chegou e falou: Abraão, manda esse menino embora, manda essa mulher embora, não vai compartilhar das heranças com Isaac. Você acha que para Abraão foi fácil ver o seu filho pegar aquele pãozinho, aquela água, sair pelo deserto, mesmo Deus ter falado pode deixar ir? Porque o pai, ele quer ver o filho crescer, ele quer ver o filho se formar, ele quer ver o filho ter um bom casamento, um bom emprego, ele quer participar e compartilhar das coisas boas com o filho. E se você pegar a descendência aí, você vai ver que na família de Isaac também teve problemas, porque a Bíblia diz
que tanto Jacó como Esaú passaram a sua adolescência brigando, ao ponto de um falar: eu vou matar o outro. E quando Jacó teve os seus filhos, Jacó também teve problemas, porque a Bíblia nos ensina que ele tinha uma preferência por José, porque fez uma túnica diferente. Aí Rebeca tinha uma preferência por Jacó, e começou aquela divisão dentro de casa. Isaac vai passar a sua velhice sem saber o que está acontecendo com Jacó, porque Jacó fugiu. E se você for para a família de José, você vai ver que José teve 2 filhos, e os seus 2 netos, filho de Efraim, morreram porque estavam tentando roubar gado na região de Gate. Então você vai ver que uma coisa agrega a outra. Então não é a minha família ou a sua que é perfeita, tem as dificuldades. E quando nós olhamos para Davi, nós vamos ver que Davi também teve problema com seus irmãos. E voltando um pouquinho aqui, ainda em José, ele era filho de Jacó com Raquel, e era o mais preferido. E aí cria uma inveja de seus outros irmãos, que era filho de Lia, e há aquela divisão dentro de casa. Por isso que eu perguntei, eu não sei como é que está a foto da sua família, mas eu quero compartilhar com vocês um texto nessa noite, porque nós vamos ver aqui que muitas vezes, e eu falo isso com muito temor no meu coração, a gente olha talvez para a nossa liderança da igreja, os nossos líderes de grupo, e a gente fala assim: está acontecendo algo errado aqui, e a liderança não toma atitude nenhuma. Mas entenda, e esse texto vai mostrar isso, que às vezes a tua liderança não toma atitude nenhuma porque ela não está agindo pela emoção, e sim pela razão. Eu quero que você mesmo sentado pegue a tua espada, abra o livro de 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler aí 4 versículos. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Diz assim o texto: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao 3º dia em Sicaque, já os amalequites tinham invadido o sul Sicaque, e tinham ferido a Sicaque e a tinham queimado a fogo. Verso 2, por favor. E tinham levado cativo as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. E ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que eles não houve mais forças para chorar. Para que eu possa te explicar esse texto, nós precisamos entender o contexto. Entenda que Davi, ele também teve seus problemas com seus irmãos, principalmente o mais velho, Eliabe. A Bíblia diz que o profeta Samuel um dia chegou na casa dele, você conhece a história, ungiu ele Davi, ungiu Davi rei. Mas ao invés de Deus colocar ele no trono, Deus levou ele para uma escola de aprendizado, de aquebrantamento, para aprender. E está tendo uma guerra entre os filisteus. Na verdade a guerra nem tinha começado, 40 dias tinha lá um gigante desafiando o povo de Israel, e ninguém tomava posição de enfrentar. E a Bíblia diz que Jessé um dia falou: Davi, vai lá levar comida para os teus irmãos e trazer notícia para mim. E a Bíblia diz que quando Davi chegou lá, se deparou com um cenário aonde havia um homem desafiando o povo de Israel. Eliabe, quando viu, falou: o que você está fazendo aqui? Você devia estar lá cuidando das ovelhas do pai. Só que Davi olhou e viu ali a oportunidade a qual Deus havia feito uma promessa de que ele seria rei. E ele ouviu que quem derrotasse aquele gigante casaria com a filha do rei. E assim Davi fez, e Davi agora passa a ser genro do rei de Israel, Saul. Só que na caminhada ali começa um atrito entre Davi e Saul.
Começa uma perseguição do rei Saul, que é sogro de Davi, querendo matar Davi. E se você for estudar toda a história, você vai ver que Davi, ele se esconde em cavernas, em montanhas, em deserto. Não tinha mais onde Davi se esconder. Então Davi vai para a terra dos filisteus. E quando Davi chega na terra dos filisteus, ele ganha até uma cidade para morar, essa que nós lemos ali há pouco, Sicaque. O rei Aquis, rei dos filisteus em Gate, deu essa cidade para Davi morar. Mas a Bíblia diz que agora os filisteus vão subir para guerrear com Saul. E eles preparam uma tropa, e Davi junto com seus 600 homens, e fica na retaguarda junto com o rei Aquis. Mas os príncipes dos filisteus, vendo Davi ali, disse assim: o que esse hebreu está fazendo aqui? O que esse homem está fazendo aqui? Ele vai para a guerra conosco. Você é louco, não vão não. Ele é um israelita. Quem vai garantir para nós que ele não vai se revoltar contra nós? Você acha que ele vai lutar contra o povo dele? Ele vai acabar matando nós. Faça que esse homem fique aqui. Então o rei Aquis chega e fala: Davi, olha, há um consenso entre os filisteus que os príncipes, ele não quer que você vá, então você volte para a cidade. Porque o mesmo carinho, o mesmo cuidado que eu tive com você, eu não quero que nada aconteça com você. Volte. E a Bíblia diz que Davi vai voltar para a cidade, Sicaque. Mas quando ele chega, 3 dias depois, ele vai se deparar com um cenário que não era o cenário que ele deixou. A cidade queimada, os amalequitas invadiram, queimou a cidade, roubou, saqueou, levou as mulheres dos soldados dele, todo o povo, principalmente as mulheres de Davi, 2, e seus filhos. E a Bíblia diz que agora quando Davi chega e se depara com essa situação, aí eu te faço uma pergunta: se você chegasse na sua casa agora, no seu bairro, todo o teu bairro foi saqueado, roubado, levaram a tua esposa, levaram os teus filhos, qual seria a sua reação? Como você iria agir? Pela razão ou pela emoção? Se você chegasse lá e levasse tudo, só deixaram a tua sogra para perturbar você. Falei para você não ir, falei para você ficar aqui, você saiu, você não vai, sai. Meu Deus do céu, vai levar a mulher, eu segui agora a sogra perturbando. Vocês vão risar, mas o negócio é sério. Isso eu estou brincando, a Bíblia não fala que deixaram a sogra de Davi, pelo amor de Deus, não vou falar igual o presidente de você para ele heresia. Não, eu acho que nem sogra tinha lá. Davi era, tinha muitas mulheres, mas acho que sogra ele zerou todas. Não sei não. Mas vamos focar aqui. Vocês queriam que a tua sogra tivesse? Quando Davi chegou e viu aquele cenário, a Bíblia diz que eles começaram a chorar. Davi chorou, os seus soldados chorou, o povo chorou, e eles começaram a chorar. Mas o que me chama a atenção, que ali eu quero que a gente vai ali para o versículo, coloca o versículo 6, por favor. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava e ia predejá-lo. Ei, deixa eu te chamar a tua atenção aqui. Quando Davi chegou e viu aquele cenário todo destruído, queimada toda a cidade, não tinha mais ninguém ali, foi tudo levado cativo pelos amalequitas, a Bíblia diz que Davi vai chorar, mas aqueles homens, soldados de Davi, que davam a vida por Davi, que morriam por Davi, se fosse preciso morrer no lugar de Davi, eles morriam, agora eles querem matar Davi. Dá a entender o texto que eles queriam que Davi tomasse uma atitude. Davi, olha, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos atrás de Davi. Eu creio que Davi disse: eu vou orar a Deus. Não, você está de brincadeira. Você vai orar a Deus numa situação dessa? O pessoal está lá na frente, ó, vamos lá, vamos pegar, vamos matar, vamos trazer o nosso bem. Não, eu vou orar a Deus. E aí, o texto dá a entender que eles queriam apedejar Davi porque Davi não tomou uma atitude no momento. Davi não reagiu. A Bíblia diz que eles choraram, até não ter mais o que chorar. Aí eu aprendo uma coisa: às vezes você está lá orando, chorando, se colocando de joelho dobrado e parece que nada está acontecendo, mas chega uma hora que tem que parar de chorar e ter atitude. Chega uma hora que o choro não vai resolver. Chega uma hora que o choro tem que cessar e começar a ter atitude.
diante de Deus. Continuando o versículo, ele diz: porque a alma de todo o povo estava amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia Davi fortaleceu o seu. Aqui está o primeiro segredo. Quando você se deparar dentro da tua parentela, família, com uma situação a qual você acha que não tem saída, a primeira atitude sua é se fortalecer, se renovar no Senhor, é buscar de Deus. A primeira atitude é você respirar, não agir pela emoção, porque pela emoção você vai quebrar a cara, pela emoção você vai tomar atitude ou decisões que lá na frente você vai se arrepender, porque não foi a certo ou a correto. Às vezes até em falar algo para alguém dentro da tua própria casa, da tua parentela, que muitas vezes pode machucar, mas não tá, porque você agiu pela emoção e não pela razão. E aí Davi, eu vejo que Davi vai começar uma oração. Coloca o versículo para mim, o 8, por favor. Às vezes você fala assim: eu sou uma pessoa de muita oração. Eu oro 1 hora, eu oro 2 horas. Minha oração é aquela eficaz, aquela oração que eu consigo encaixar as palavras bonitas, lindas, e que eu acho que o coração de Deus se comove. Eu digo para você, a oração tem que ser simples e objetiva. Olha que Davi vai fazer uma oração que na verdade é 2 perguntas. A oração de Davi. Davi diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu